Face a face com Jesus. Essa é a nossa série que Deus tem dado como visão para a nossa igreja trabalharmos durante esses meses. Deus tem falado grandemente aqui nesse púlpito através dessa série sobre vários temas que são temas duros de se tratar, mas que são tão importantes para a nossa vida, a gente olhar para frente. E durante essa semana eu estava me preparando para essa mensagem e comecei a buscar alguns exemplos de julgamentos que aconteceram no mundo, que foram famosos. E um dos julgamentos mais famosos que eu encontrei foi de um massacre que aconteceu em 1825 nos Estados Unidos, chamado Fall Creek. Esse massacre, ele teve como os protagonistas 6 homens brancos que invadiram algumas tribos, a tribo Soneca e a tribo de Miami, que era uma tribo naquela época. E aí eles mataram 9 pessoas, das quais 4 crianças e 3 mulheres. E foi um massacre terrível, e esses homens foram pegos, julgados e sentenciados à morte por enforcamento. E interessante que 3 deles já haviam sido executados, e houve um apelo naquela cidade de Indiana que houvesse o perdão para os outros 3. E chegou o dia, 3 de junho de 1825, e aqueles 3 homens foram levados à forca. E enquanto John Bridges Jr., filho de John Bridges, pai que estava também para ser executado, enquanto eles estavam ali esperando aquele pedido de perdão que viesse por parte do governador, nada acontecia. Então o pai de John Bridges Jr. é levado à forca, executado. E o filho vendo aquilo. Aí vai o tio e é executado. E aquele sobrinho vendo o que estava acontecendo. E chegou a sua vez. E nenhuma resposta. E ele é levado à plataforma, é colocada aquela corda no seu pescoço, e nenhuma resposta. Ele vai ser executado, e de repente, lá atrás da multidão, aparece um homem, e começa a gritar, parem, parem, chega até a frente, e vê John Bridges com aquela corda no pescoço, e pergunta para o John Bridges: você sabe em cuja presença você está no momento? De quem você está? Que presença é essa que está aqui? Existem 2 pessoas que podem te libertar da morte. Uma é o Deus do universo. A outra é o governador do estado de Indiana. Sabe quem está na tua presença aqui? E o John Bridges Jr. balançou o pescoço. Não, eu sou o governador. E hoje quero declarar que você é inocente. Eu estou contando essa história porque daqui a pouco nós vamos refletir sobre uma passagem bíblica de alguém que viveu o terror de ver a morte na sua frente, de ser condenado, de ser culpado e não havia qualquer defesa, e de repente você receber essa declaração de que você é perdoado e que você pode sair livre. Mas eu fico imaginando o terror que há no coração de uma pessoa que sabe que não tem defesa. Você é indefeso. E sinceramente, irmãos, não há ninguém sentado aqui essa manhã, incluindo quem está vos falando, que seja inocente diante da presença face a face do Senhor Jesus Cristo. Nós, na verdade, não há pecado maior nem pecado menor. Todos os pecados são pecados diante do Senhor. Uma bala que você chupa no mercado sem ninguém ver é tão pecado quanto o pecado do adultério ou o pecado do assassinato. Tudo isso, diante do Senhor, tem a ver com a forma depravada em que a gente trata as coisas nesse mundo.
Por isso eu queria te chamar a atenção para esse texto que eu gostaria de refletir com você, que está em João, capítulo 8, verso de 1 até o verso 11. Diz aí o texto. João 8, 1 a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reunia ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos os quatro e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé. Engraçado que Jesus estava agachado. Você percebe isso? Jesus se humilha para te exaltar. Quando você não tem defesa alguma. Na verdade, Jesus se humilhou tantas vezes. Quando ele deixa a eternidade para vir entre nós. Jesus se humilha quando ele olha para o pecador leproso e toca no leproso quando ninguém tocava. Jesus se humilha quando ele vai na cruz e por causa dos meus pecados, ele morre por mim. Você vê? Interessante isso aqui. E essa mulher, quando ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém a condenou? Ela fala: ninguém, Senhor. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Que texto bacana. Quando essa mulher se encontra face a face com Jesus, a vida dela muda. Seu pecado é perdoado, sua culpa é removida, seu temor é transformado em paz, e o que parecia uma situação perdida, não há solução, não há esperança, se torna subitamente em um momento de perdão, de salvação e de gozo. Amém? E aí eu gostaria de imaginar essa cena com você, refletir essa cena com você. Num dia cedo de manhã, Jesus vai para o templo, ele está ali com seus discípulos, com a multidão, ensinando-lhes a palavra de Deus. E de repente, esse momento tão singular na vida de Jesus, ele é rompido por um barulho de uma multidão que vem gritando, enraivecida, ensandecida, querendo ver sangue. Uma multidão que não sei como é que acontece toda essa trama, mas o texto diz que esse pessoal não queria simplesmente julgar aquela mulher, matar aquela mulher, que já não tinha qualquer defesa pessoal, mas eles queriam também julgar o Senhor Jesus, testar o Senhor Jesus, incriminar o Senhor Jesus, como Filho de Deus, irmãos. E olha, deixa eu te dizer um negócio. Aqui não tem um homem comum. Aqui está o Filho do Deus Altíssimo, 100% homem, 100% Deus, aquele que olha para o interior do ser humano e vê o que está lá dentro, aquele que vê a nossa iniquidade, sem que aparentemente ela esteja explícita,
é aquele que escrutina a mente e o coração de todos nós, é aquele que vai lá fundo e percebe as coisas que não estão bem. Você vê? Eles se deram mal. O que eles achavam que ia fazer com aquela mulher e com Jesus, eles não perceberam que estavam diante do Filho de Deus. Aliás, irmãos, Jesus, ele é condenado no final, quando ele é levado à cruz, não pelo que ele fez, mas pelo que ele disse ser. Eu e o Pai somos um. Meu Pai trabalha até agora, portanto eu trabalho também. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz que ele é o único que pode perdoar pecados. Olha com quem que esses homens estão lidando. O que eles achavam que ia dar certo. No final, Jesus olha para cada um, por mais legal que seja, e nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que é politicamente correto é correto. Existem leis que foram aprovadas, existem injustiças que estão sendo levadas a cabo, por justiça humana, que eu e você sabemos que não tem nada a ver com a justiça de Deus. E nem tudo que dá certo vem de Deus. É interessante que esses homens não imaginavam com quem ele estava lidando. Pensavam que Jesus era um desses hipócritas, como eles eram. E quando eles trazem aquela mulher, coitada, nessa trama toda, pegaram essa mulher, e essa mulher não tinha condições sequer de colocar uma roupa apropriada para chegar na presença do Senhor. Foi exposta publicamente. O sofrimento dessa mulher em ver que não tinha mais solução, ela foi condenada pelo povo, pela multidão, era condenada diante da lei, foi condenada ali na presença de todos aqueles homens, os acusadores, portanto ela não tinha defesa. Foi pega no delito, que era um crime naquela época. Só para você ter uma ideia, essa mulher devia estar desposada com alguém. Ela estava para se casar com alguém, porque quem estava para se casar deveria ser apedrejado. Portanto, na lei, dizia que uma mulher desposada e que fosse pega no adultério deveria ser apedrejada. Eu presenciei uma cena interessante no Irã, quando visitei ali para fazer o acampamento dos missionários daquela época, que eu fui ali, um apedrejamento. A mulher é enterrada até essa altura aqui do seu corpo, a cabeça fica para fora, e alguém lança uma primeira pedra. Tem que ser um dos acusadores. Lança uma primeira pedra, atordoa aquela mulher, e aí vem as outras pedras, até que ela morra. É uma cena horrível. Eu fico imaginando, essa mulher sabia o que ela ia enfrentar. A dor de ser exposta não era nem um terço daquilo que ela estava sentindo, de saber que eu não tenho salvação. Queridos, isso aqui tem muito a ver com a gente aqui essa manhã. Sem Jesus não há salvação. Estamos juntos? Sem Jesus, todos nós, nenhum de nós, somos justificados. A única justificação que eu e você temos é face a face com o Senhor. É o meu encontro que eu tenho com Ele. É quando eu me desvisto, fico nu da minha reputação, de tudo que eu sou, para que Ele se torne tudo, porque Ele vê tudo, sabe tudo, reconhece as coisas que precisam ser mudadas em nós. Então, queridos, o pecado, essa depravação que tem dentro da gente, que a gente se acha diante dos outros, que a gente quer que seja, de repente, como a gente é. E a gente começa a ser legalista com as pessoas. Jesus estava vendo tudo isso.
Quando aqueles homens vêm, aquele ruído tremendo, Jesus está ensinando, a paz está no Senhor. Ele pratica aquilo que Ele é. E de repente aqueles homens com pedras nas mãos, aquelas sandálias arrastando e tal, e chegam na presença do Senhor e lançam aquela mulher desnuda. E ela fica face a face com o Senhor. O sofrimento dela é esse, diante do Senhor. E ela está pedindo socorro. Eu não tenho mais ninguém. Eu não sei quanto a você, mas há momentos que não há saída. E você sabe que não há. E vem aquela solidão. Eu estou aqui emocionado de olhar esse texto, imaginar humanamente o que essa mulher estava sofrendo. Talvez é o sofrimento de alguns de nós aqui essa manhã. De você saber que não tem saída, não tem perdão, ao menos que você venha face a face com o Senhor Jesus. É engraçado que Jesus, quando esses homens chegam e entregam essa mulher, eles fazem um teste. O que tu dizes? Ela é culpada ou não? Eles querem que Jesus diga ela é culpada, porque se dissesse que ela é culpada, ele está valorizando a lei. Eles querem que Jesus diga, não, ela não é culpada, porque se disser que não é culpada, então Jesus está quebrando também a lei. Na lei romana, ninguém poderia julgar ninguém assim desse jeito. Deveria passar pelos romanos também. Então tem aqui um negócio interessante, cultural, duas culturas vivendo juntas, e as duas com sistemas de justiça totalmente diferentes. E Jesus sabia que eles estavam tentando pegar Jesus para jogar ou contra Roma ou contra os judeus. E Jesus está olhando para eles, aí ele se inclina. Olha o que Jesus faz. Ele se inclina e começa a escrever no chão. Eu não sei o que ele escreveu. Se você quer saber o que ele escreveu, eu não sei. Nenhum teólogo sabe. Não está revelado em lugar nenhum. Você pode fazer suas teorias. Eu posso fazer as minhas aqui. Eu fico imaginando o Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo. De repente ele estava ali escrevendo, puxa, pela primeira vez você vai ver Jesus escrevendo alguma coisa. Agachado no chão. E é interessante que talvez, e aqui vem a minha teoria, que não está escrita em lugar nenhum, que ele de repente pegou um bocado de areia ali no chão, ou que aquele chão ali, sei lá que se era areia ou qualquer outra coisa, mas a ideia aqui é, o Senhor criou o ser humano, Jesus estava lá na criação, quando Ele forma o homem do pó. E de repente, imaginando, na minha teoria aqui, eu criei essa raça. E olha que ponto chegaram. Olha o legalismo que tem. Olha a forma com que eles cuidam daquilo que eu criei com tanto amor. Logicamente, isso aqui é teoria humbertana. De repente, ele estava escrevendo outra coisa. Escrevendo, de repente, Levíticos 20, que tinha a ver com a lei, que aquela mulher era culpada. Mas eu vim para salvar aquilo que se havia perdido. Eu sei lá, ele de repente estava escrevendo tanta coisa que tinha a ver com a divindade dele, com a onisciência dele, com aquilo que ele podia ver das pessoas, porque Jesus ele não vê o que você é, ele vê o que você será. Jesus, quando olha para nós, ele não vê isso aqui. Ele vê lá na frente. Porque o mundo vai ver o poder que há numa vida transformada. Então, quando Jesus estava ali escrevendo, ou talvez aqui a coisa mais clara que pode estar acontecendo, é que Jesus não está nem aí para eles. Ele sempre está ali, está escrevendo e tal, e eles estão acusando. Mulher, peguei mesmo, hein?
Dois de nós, porque precisava 2 testemunhas para acusar alguém. Um para tirar a primeira pedra e o outro, se não morrer na primeira pedrada, o outro dava um incentivo para a multidão apedrejar. Era assim que acontecia. E Jesus está ali, descansando e tal, escrevendo com o dedinho no chão. E eles estão acusando a mulher. E Jesus devia estar pensando, sei lá, de repente estava escrevendo ali até o nome das meninas que andaram com eles. Você percebe que o homem não aparece nessa história? Só aparece a mulher? Jesus valoriza a mulher. Jesus valoriza a mulher. Querido, se você pega o manual, ou então o Manifesto Humanista, 1, 2 e 3, você vai ver que a mulher passa a ser simplesmente um objeto de desejo. Quando o homem não tem Deus, ele passa a ser um animal. Quando você vai estudar um pouco da cultura de paz da ONU, da Unesco, e ver o feminismo acirrado que está sendo implementado nas culturas que assinaram a Carta Internacional dos Direitos Humanos, ou Universal dos Direitos Humanos, você vai ver que o feminismo, em que é colocado ali como base de uma sociedade, vai quebrando completamente essa questão da moral numa sociedade que vai se afastando de Deus. A gente precisa entender o que está acontecendo nesse mundo para poder implementar aquilo que Deus quer, como igreja, como povo de Deus. Esses homens vêm querendo justificar um pecado interno que eles estão tendo contra o Filho de Deus, acusando uma mulher. Não há aqui nenhum temor, não há aqui nenhum amor pelo próximo, não há nada aqui que justifique a acusação daquela mulher. E Jesus olha para aqueles homens, o pecado deles vai ter que ser encarado da mesma forma que o pecado daquela mulher, se não houver arrependimento. Irmão, Jesus se agachou, como ele tem se agachado, para ir até a tua casa, para ir até o teu trabalho, para ir onde você estava quando estava sem Deus, quando você estava nos teus delitos e pecados. O Senhor foi lá e se fez menor do que você, para que você fosse alcançado pela graça. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui nessa igreja hoje? Que você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, que não tem pecado grande nem pequeno. O Senhor fala para mim e para você, vão, não pequem mais. Não pequem mais. Não ande numa vida. Você sabe que o adultério é um dos pecados vis que a sociedade vem cometendo nos últimos tempos. É o pecado que acaba com os sonhos de 2 pessoas. O adultério tem a ver com mentira. As pessoas vivem uma mentira durante muito tempo e de repente descobrem que viveram numa mentira. E essa mentira dói, porque ela acaba com a vítima e acaba com o opressor também. O adultério, ele acaba com os sonhos dos filhos. O adultério faz um bocado de coisa terrível. Mas o adultério não é maior do que aquela balinha lá do supermercado que foi chupada e ninguém viu. Porque você tem um Deus que dá a segunda chance. É o Deus que face a face a gente não consegue esconder. É o Deus que olha para a gente na esperança de que você, ao admitir, e esse é o grande problema do ser humano, admitir que somos pecadores. Admitir que precisamos da graça do Senhor. Admitir que sem Deus nada somos. Admitir que nós não temos as palavras da verdade, que a única palavra da verdade é a palavra de Deus. Portanto, queridos, quando Deus está lidando com esses homens, Ele está olhando para o coração deles, e não para a lei, e não para nada daquilo que eles estão trazendo diante do Senhor, porque eles têm razão. Tem razão. A lei determinava isso, ela foi pega.
Eles armaram tudo de um jeito que aquela mulher não tinha saída, não tinha salvação para ela, e ela sabia disso. Mas Jesus está agachado. E quando ele se levanta, irmãos, quando o Senhor se levanta, os olhos dele devem ter ido direto nos olhos daqueles homens. Quem não tem pecado, atira primeiro. Quem é a primeira testemunha? Atire a pedra que vai atordoar essa mulher, para que os outros comecem a atirar. Quem não tem pecado, atira. Mata essa mulher. Queridos, eu acho que houve um silêncio. As pedras começam a cair da mão dos caras. Sandalinha, tudo lá. Só fica ela e o Senhor, face a face. E olha, queridos, deixa eu te dizer um negócio. Quando o Senhor se levantou dentre os mortos, Ele levantou para ser o Senhor da tua vida. Ele se levantou para te encarar face a face. Encarar os nossos acusadores face a face. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que quando você vem a Jesus Cristo, primeiro tem que haver temor. Porque é o temor que te faz chorar na presença dEle, sabendo que você não tem defesa, que a defesa dos homens são falhas, mas que é Deus olhando para você lá no teu interior e vendo o teu rosto, que expressa aquilo que está no teu coração. E o Senhor está olhando para você daqui a 10 anos na frente. Eu fico imaginando o Senhor vendo essa mulher com seu filhinho, com seu marido, andando lá na frente, desfrutando da vida, porque ela se encontrou com o Salvador. Tem pecador aqui que passou por isso? Digam glória a Deus aí. Eu dou glória a Deus. Todos nós tivemos nossos rumos aqui aliviados na presença do Senhor. Alguns mudaram completamente o rumo da vida com essa presença santa do Senhor. Eu me lembro de uma menina que nós resgatamos da prostituição lá em casa. Aquela menina achava que nunca ia ter esperança para a vida dela. Ela olhava para frente e não via solução. Um pai que abusou dela quando era criança. Uma sociedade que arrancou dela os pedaços. Homens que levaram ela cativa, ela e a filhinha de 4 anos, para o tráfico humano. Mas um dia ela se encontrou face a face com Jesus. Hoje ela faz pedagogia, a filhinha está estudando, ela está com Jesus, muito bem, arranjou um emprego bacana. Deus restaurou completamente, face a face com Jesus. Outro dia recebi uma notinha dela dizendo: papai, que ela me chama de papai, e a filhinha me chama de vovô. Papai, eu estou muito feliz porque Deus nos dá esperança. Eu tenho esperança. Talvez você entrou aqui essa manhã sem a esperança, de repente, imaginando, eu não tenho mais defesa. Já desisti. Jesus quer se encontrar com você face a face, essa manhã, para dizer: levanta o teu rosto,
Você está na presença do único que pode declarar a tua inocência. Você está na presença daquele que foi na cruz por você, para fazer você alguém novo, com mente nova, com perspectivas diferentes, para que esse mundo saiba que eu existo, para que o mundo veja que a minha salvação entrou na tua casa. Vai e não peques mais. Talvez você entrou aqui pensando, Deus não vai me perdoar. Existem culpas falsas. A gente vai colocando essas coisas na história da nossa vida, no nosso coração, que nem Deus vai me perdoar. Deus está perguntando, onde é que estão teus acusadores? Tem alguém aí? Não, Senhor. Nem eu. Deus está aqui essa manhã e quer tocar o teu coração e dizer para você, vá em paz. Vamos cantar essa música e depois eu quero orar com você, porque assim como eu tenho certeza que nenhum de nós escaparíamos da presença do Senhor. E todos nós deveríamos nos inclinar, assim como Ele o fez, para nos levar à salvação. Mas porque Ele se levantou dentre os mortos, agora sou eu que me inclino na presença desse Deus, para dizer, Pai, eu preciso de Ti. Vamos cantar.